Há um tempo atrás, numa rodinha de conversa, uma pessoa disse com muito orgulho: Olha, eu estou casada há 30 anos. E falou aquilo como se isso por si só fosse a definição da felicidade a dois. Mas eu conheço a família de perto e eu sei que esse relacionamento vai de mal a pior. Conforme o tempo vai passando, o relacionamento está em crises constantes, sempre querendo se divorciar. Então eu sei que na prática, esses 30 anos são 30 anos principalmente de convivência, de infelicidade, de falta de comunicação. O relacionamento está sendo literalmente levado com a barriga. Não é isso que nós queremos te ajudar a construir junto com o seu parceiro ou com sua parceira. Sim, você já conhece casais que estão juntos há muito tempo, mas na convivência eles parecem colegas de quarto, não tem mais intimidade, não tem mais aquela convivência de casal. E é isso que a gente veio apresentar, que pode sim mudar esse relacionamento, né? Se você está num relacionamento assim, há esperança, porque tem como mudar. Sim, esse vídeo é para mostrar para você o que é capaz de tornar o seu relacionamento longo e feliz. E se você está vivendo num relacionamento de muitos anos e ele já está desgastado, porque de repente a rotina, o tempo, as repetições, elas tornaram um relacionamento muito pesado para você, ouve esses três conselhos, esses três passos, porque eles vão ser capazes de realmente mudar de chavinha o seu relacionamento. Porque essas três coisas são as coisas que a gente tem que cultivar para sempre. Então esse vídeo, para mim, é um dos vídeos mais importantes do canal, porque ele é essencial para a sobrevivência e para a felicidade de um relacionamento a dois. A primeira atitude que não pode faltar dentro do seu relacionamento é a ação de renovar os acordos de tempos em tempos. Todo relacionamento é feito de acordos. Quando vocês se conheceram, vocês começaram a se relacionar, a entender os gostos um do outro. Conforme a coisa foi se estreitando, vocês foram morar juntos, vocês foram criando os seus combinados de forma consciente ou inconsciente, as coisas foram meio que se adaptando. Só que o que acontece? Com o passar do tempo, isso para de funcionar. Alguns acordos que antes davam certo agora trazem infelicidade, porque a vida mudou, as expectativas mudaram, o tempo livre mudou. E nós estamos falando de construir um relacionamento de décadas, de 20, 30, 50 anos de relacionamento. Então, vão ter fases, por exemplo, que vocês vão ter um bebê pequeno dentro de casa. Não dá para manter os mesmos acordos de antes com um bebezinho. Vocês vão precisar se adaptar, vocês vão precisar mudar o jeito de fazer as coisas. Agora, o que acontece? Quando a gente pensa que o acordo que a gente fez há 10 anos atrás serve para a vida toda, a gente, na verdade, está subestimando o quão dinâmica é a vida. A vida é dinâmica, ela muda. Então vocês vão precisar sentar, conversar. Por que você anda infeliz? O que a gente pode melhorar no nosso relacionamento? É a famosa frase que a gente diz sempre um para o outro. O que é que eu posso fazer para melhorar a sua felicidade, para te deixar mais feliz? O que está funcionando, o que não funciona? O que você está sentindo falta dentro do nosso relacionamento? Essas conversas, elas podem ser tanto cotidianas, como a gente faz isso sempre, pergunta um para o outro, e de vez em quando a gente tem aquele momento que a gente para e vai tratar só dessa questão de forma específica. Sim, seria interessante vocês marcarem data e hora para ter essa conversa. O nosso relacionamento, quando a gente faz mês, né? Todo dia 20 do mês, a gente senta, tem uma conversa franca. O que eu posso fazer para te fazer mais feliz? O que eu posso mudar? O que eu preciso mudar para a gente alinhar o nosso casamento? Então, façam isso também. Façam uma reunião entre vocês, agendem data e horário. Façam em um lugar que vocês possam conversar e se concentrar um no outro. Não tenha muitas distrações aí, porque
É um momento Um para os momento dois. para os dois, é um momento de alinhamento, um momento onde vocês vão renovar mesmo os acordos. Olha, eu gosto quando você acorda cedo comigo, toma café da manhã comigo. Pode ser uma coisa pequena, mas é uma coisa que o outro é importante para o outro. Então, se ele é importante para o outro, também deve ser importante para você. Sim. Tem pessoas que fazem as famosas renovações de votos. Você já deve ter ouvido disso, né? Uhum. A pessoa se casou lá em 2005 e daí em 2010, né? 5 anos depois, ou em 2020, enfim, 15 anos depois, vai renovar os votos. Mas geralmente esses votos, eles são aquelas coisas genéricas, sabe? Te amar na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Esse tipo de ponto de memória, esse ritual, essa é a palavra que eu estava procurando, esse ritual, ele tem a sua importância, mas ele é genérico, ele não serve para o dia a dia, para as questões reais da vida de casal. As questões reais precisam ser tratadas de forma específica. Então você vai ter que dizer, olha amor, não está funcionando isso aqui, o nosso jeito de caminhar está deixando a gente infeliz, então vamos ter que mudar. Tá faltando organização, como a gente conversou esses dias atrás, a gente precisa se organizar melhor, a gente precisa mudar o jeito de lidar com determinadas coisas, as questões financeiras, a gente vai precisar anotar gasto por gasto, para a gente não ficar perdido e ficar nessa nuvem escura de não sei como é que está a nossa vida financeira. Então, são acordos e pós-acordos e mais acordos e renovação de acordos que vão ajudar o relacionamento a se manter sempre atualizado. E tem, inclusive, uma pesquisa que diz que aumenta em 31% a chance de um relacionamento ser longo e saudável quando ambos revisitam as expectativas que têm um do outro. Sabe? É ser bem claro com o outro e dizer, olha, eu espero isso de você. O que é que você pode dar disso que eu espero? Olha, você está tendo uma expectativa irreal a meu respeito. Eu não posso dar nada. Ou eu posso dar 20% disso que você está esperando. Nesse atual momento eu não vejo que é uma necessidade. Mas se você vê, vamos trabalhar isso. Então, sabe, os novos acordos é feito nessas conversas sobre o que você espera do outro, de maneira clara, aberta, sem entrelinhas, sem achar que o outro vai supor e vai imaginar e vai descobrir por um passe de mágica o que você quer e o que te deixa feliz. Tem que ser claro, tem que ser objetivo e tem que falar de forma direta. A segunda coisa que não pode faltar no seu relacionamento é renovação de afetos. Gary Chapman, que é autor daquele livro As 5 Linguagens do Amor, que a gente leu há algum tempo atrás e compartilhou com vocês, ele fala uma coisa muito interessante, é como se cada um de nós tivesse uma espécie de tanque de amor, que ele vai sendo esvaziado conforme o tempo. A cada dia que passa, ele é esvaziado um pouco mais. E o que é que mantém esse tanque sempre cheio? São as demonstrações de amor, de afeto, na linguagem de amor do seu parceiro. Então, é importante que você tenha consciência que todos os dias você precisa demonstrar o seu afeto pelo outro. Não vale ficar lembrando daquilo que você fez há muito tempo atrás, tem que ser diário. E quando eu falo de demonstração de afeto, eu não estou falando de grandes demonstrações, né? Olha, eu tenho que dar um presente incrível, super caro todos os dias. Não é isso. A gente sabe que isso não é sustentável, né? Mas a gente está falando de demonstrações diárias das coisas mais simples, como uma palavra, como um áudio no WhatsApp, como uma foto que você posta de casal declarando o seu amor, até um bombom que você traz do supermercado, enfim, você conhece qual é a linguagem de amor do seu parceiro, da sua parceira. Até um lavar a louça de vez em quando, e se o seu parceiro for atos de serviço, ele vai te agradecer por isso. Então, veja qual que é a linguagem de amor do seu parceiro, veja qual é a sua linguagem de amor e conversem a respeito disso. Olha, eu me sinto amado quando você faz determinada coisa, quando você fala que eu tô bonito, ou fala que eu sou uma pessoa maravilhosa, não sei. Vejam
conversem entre si a respeito disso. Porque eu sei que não adianta você... A linguagem do amor da sua parceira é atos de serviço e você encher ela de presente. Ela não vai se sentir amada. Ou não vai se sentir tão amada quanto Sim. se você demonstrasse, né, uma prestatividade. Então não é que você não vai nunca mais dar presentes, ou nunca mais vai dizer coisas afirmativas para o outro, porque isso, afinal de contas, não é a linguagem de amor dele ou dela, etc. Não é isso. Mas invista principalmente na linguagem de amor do seu parceiro. Se transforme num expert, num profissional, entre aspas, do tipo, eu sei que ela ama isso, então eu vou repetir isso, eu vou fazer isso de forma repetida. Porque, afinal de contas, o afeto, ele não é acumulativo. Ele não é uma coisa que, olha, eu fiz ontem, não preciso fazer hoje porque eu já fiz bastante ontem. Não, essa questão, ela é como se fosse houvesse uma necessidade de renovação diária. É como se zerasse a conta todos os dias, entende? Você dormiu, acordou no dia seguinte, Sim. Você tem a oportunidade de demonstrar seu afeto pela pessoa que você ama. Então não perca oportunidades. E tome muito cuidado, porque geralmente você demonstra atitudes de amor na direção do outro, na direção de coisas que também te fazem se sentir amado. Então, por exemplo, eu gosto muito de palavras de afirmação. Então, quando ela me elogia por alguma coisa que eu faço, ou por uma característica minha, isso me deixa muito feliz. Isso me toca num lugar que é diferente de todos os outros presentes e outras possibilidades. Então, a minha tendência é sempre oferecer palavras de afirmação para ela e dizer, olha, você tá linda, eu gosto muito de você, eu te amo, olha, você é maravilhosa, amo estar ao seu lado. A minha tendência é ir sempre nessa direção. E tá tudo bem, faz parte, continue fazendo isso, tá tudo bem. Só que a linguagem de amor dela é diferente. Então eu preciso me dedicar mais do que essas demonstrações que são parecidas com quem eu sou, eu preciso me dedicar mais àquilo que ela se sente mais feliz. E com certeza isso vai fortalecer o seu relacionamento e é o que vai manter esse cheirinho fresco de um relacionamento renovado, porque afinal de contas, você sempre dá ao outro a sensação de que você o entende, de que você o ama, sabe? É por falta desse tipo de coisa que a nossa alma vai ficando cheia de buracos, cheia de carências, e muitas vezes o relacionamento fica suscetível a outras paixões, a outras possibilidades horríveis que poderiam destruir o relacionamento. Muitas vezes esses buracos se instalam ali porque simplesmente a gente não entende isso que eu acabei de dizer, isso que o meu amor acabou de falar, que é sobre o tanque de amor e sobre a linguagem de amor do outro. Então, não dê sopa pro azar, invista no seu relacionamento com muito afeto e principalmente afetos diários, tá? E afetos dentro da linguagem de amor do seu parceiro. E para isso, obviamente, vocês têm que conversar sobre esse assunto. Sim, a gente precisa sair um pouco da nossa zona de conforto. É mais gostoso chegar do trabalho, cansado, toma um banho, se joga no sofá e vai mexer no celular. É muito mais fácil isso, mas seja mais intencional quando você tá lá no começo do seu relacionamento. O que você fazia? Você mexia todos os pauzinhos para você agradar a outra pessoa. E por que que quando você está num relacionamento mais longo, você não faz mais isso? É porque a gente está mais confortável, né? Sabe que a outra pessoa gosta da gente, sabe que a outra pessoa ama e ela já está conquistada. Mas a conquista ela vem do dia a dia, não é porque você falou um eu te amo lá no altar que você não tem que falar um eu te amo todos os dias de forma intencional, não somente nas palavras, mas também com atos, com gestos de amor. Sim. E nada de fazer mecanicamente. Faça olhando nos olhos, faça desejando fazer, porque senão o outro também pode dizer, ah, isso aí é vazio, né? Você dizer eu te amo para o outro de maneira constante, sem significado real, sem intencionalidade, sem sentimentos, sem realmente
mostrar-se presente nessas palavras, vai acabar banalizando a relação de vocês. Agora, quando você faz isso constantemente, a cada vez existe verdade nos seus olhos, existe intencionalidade, aí é outra história. Aí o tanque de amor do outro fica sempre cheio e o relacionamento fica muito mais feliz. E a terceira atitude que não pode faltar no seu relacionamento, se você quer viver um relacionamento longo e feliz, é criar novas experiências, novos acordos, novos afetos, novas experiências a dois. E o que é criar novas experiências a dois? Significa vocês proporem coisas novas para se viver juntos. Seja um microprojeto dentro de casa, seja uma microaventura, um acampamento, uma mini viagem, não importa. Quando a gente vive uma experiência nova a dois, isso libera dopamina, que é o mesmo neurotransmissor ligado à paixão. Então dá aquela sensação gostosa de vocês estarem fazendo algo juntos, novo, que não fizeram ainda antes. Isso cria memórias afetivas. Ontem, por exemplo, a gente saiu para fazer uma caminhada de 10 minutinhos e no meio do caminho a gente encontrou uma espécie de estante que estava jogada fora, que a gente falou, olha, dá para colocar as nossas plantinhas aí, vamos levar para casa? Vamos. Só que ela era muito pesada. Então a gente teve que vir meio que fazendo um trabalho de formiguinha. Vinha meio quarteirão, parava. Meio quarteirão, parava. Ah, essa posição não fica legal, aquela não fica legal. Mas a sensação que a gente teve quando chegamos em casa é de que a gente fez algo juntos, pela primeira vez. Estavam os dois no meio da rua, carregando uma estante. Parecia aquele pessoal que trabalha com montagem e desmontagem de armário, enfim, de guarda-roupa. Então foi uma experiência nova, uma experiência simples, mas que liberou essa dopamina. Então, crie novas experiências a dois. Não precisa ser todo dia, como no caso da renovação de afetos. Mas precisa ter uma certa regularidade e não é difícil, porque você pode conhecer restaurantes novos, nem que seja para depois concluir que não quer voltar mais lá. Vocês podem viver uma experiência, olha, a gente nunca vai no cinema. Vai no cinema, então. Vai viver essa experiência a dois. Vocês podem cozinhar juntos em casa, fazer uma receita nova, ver uma receita nova na internet. Sim, de uma coisa que vocês não comeram ainda. Vamos aqui, vamos tentar fazer essa receita. Se não der certo, vocês dois estão juntos. Se der certo, vocês dois vão comer juntos. Sim. Então vai ser uma experiência maravilhosa. Um quebra-cabeça. Sim. Tem várias coisas que vocês podem fazer para tirar um pouco dessa rotina, né? E criar esse tipo de dopamina, porque quando a gente faz coisas novas, ativa uma coisa do nosso cérebro que se chama dopamina, e é um hormônio da felicidade. Então, isso vocês vão lembrar para o resto da vida. Sim. A última viagem que a gente fez juntos, nessa vibe de criar uma nova experiência, foi para Terra Rica, num lugar chamado Praia da Ema. Vai aparecer o card aqui em cima, em um desses dois lados aqui. Entra lá, dá uma olhada na nossa cara, no nosso semblante, como a gente estava feliz, vivendo aquela experiência junto com a natureza, na beira do rio, junto com os nossos amigos. E é isso, cria uma experiência nova. E você não precisa ser rico, você não precisa ter ganhado na Mega Sena. Vocês podem fazer isso com um orçamento baixo. Sim. Vocês podem ter pequenas experiências juntos, né, que realmente trazem essa renovação para o relacionamento de vocês e que depois vai ser uma memória que vocês vão poder carregar pelo resto da vida e contar para outras pessoas. Olha, eu me lembro daquele dia que a gente fez aquela viagem, que a gente foi para lá, que a gente passou aquele perrengue, que a gente enfrentou aquela situação juntos. Então tudo isso é muito bom para o relacionamento. Se vocês fizerem novos acordos, se vocês, de tempos em tempos, né, a cada mês, a cada 2 meses, a cada 3 meses, se todos os dias vocês renovarem os afetos, sempre demonstrarem o seu sentimento pelo outro através de atitudes práticas. E se vocês, a cada mês, criar uma nova experiência juntos, algo que vocês nunca fizeram antes, de repente até vão transar num lugar que vocês nunca transaram antes, né?
vão pegar o carro, ir para um lugar escuro e viver a experiência da adrenalina, sei lá, às vezes vocês estão acostumados só com fazer sexo na cama e às vezes é uma experiência muito legal, muito boa, pode Até trazer. mesmo em casa, né? De um jeito diferente, num lugar diferente. Vai para a cozinha, vai para o quintal, vai para outro lugar aí. Exatamente. Então, assim, se você fizer essas 3 coisas, o relacionamento não tem chance de se desgastar. Claro, é preciso muito mais do que isso? É preciso aprender a se comunicar, é preciso construir coisas juntos, tem várias habilidades que a gente precisa além disso. Mas o que eu estou dizendo é o essencial para um relacionamento não cair na rotina, aquela rotina ruim, né? É isso, novos acordos. E aí, deixa eu já ir para o final desse vídeo dizendo o seguinte: qual é o acordo que você quer renovar hoje? Não fica aí só pensando nisso que a gente está falando. Faça um objetivo hoje. Qual é o acordo que já está velho, já está desgastado, já está absolutamente obsoleto? Trate desse acordo hoje. Converse com ele ou com ela hoje. Renove os afetos. Qual é a decisão que você vai tomar hoje, agora, de demonstrar os sentimentos na direção dele ou dela? E qual é a viagem que vocês vão programar ainda nesse mês? Ou uma atividade diferente que você vai programar, vai colocar na agenda. Tal dia nós vamos fazer isso. Proponha para ele, proponha para ela, para não ficar somente na conversa, tá bom? É importantíssimo você fazer esse passo a passo e depois correr aqui e contar para a gente nos comentários como é que foi a experiência. Vai ser uma alegria ouvir o seu depoimento. E é justamente por isso que nós criamos a comunidade Amor em Construção. Sim, dentro dela você vai encontrar desafios semanais para você renovar o seu relacionamento cada vez mais. E se você ainda não tem um relacionamento, tem desafios para os solteiros também, para melhorar a sua autoestima, para aprender a se valorizar, para realmente ter um relacionamento com um amor verdadeiro e não só ficar dando murro em ponta de faca e vivendo desilusões amorosas. Primeiro link da descrição, conheça a comunidade Amor em Construção, tenho certeza que você vai ser muito beneficiado por ela. Beijo. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, obrigada.